Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos ver essa norma aí, ó. A norma ABNT, NBR. ABNT, para quem não sabe, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, 27001. Essa norma, o que é que ela trata? Você tem ideia? Ela vai tratar, pessoal, do gerenciamento de segurança da informação. Essa norma é uma norma que eu posso dizer assim, mais importante aqui no nosso país, tratando de segurança da informação. É o seguinte, vamos lá. Nessa norma, turma, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ler mesmo a norma. Eita, professor, a gente vai chegar a ler essa norma todinha. Bom, a gente não vai chegar a ler ao pé da letra 100% agora. Porém, a gente primeiro vai entender, vai navegar um pouco referente à ABNT. Vamos lá. ABNT. Veja só. Eu estou aqui com essa norma que eu peguei na internet, tá, de forma gratuita. Eu quero saber se essa norma está obsoleta. Olha, ela vem tratando referente ao ano 2006, tá certo? Vamos lá. Na Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, eu tenho como verificar aqui, ó, a norma, ó, 27001. Aqui ele está processando, tá certo? Está verificando aqui, ó, normas, ABNT. No meu caso aqui, eu estou trabalhando a 27001. Ó, ela já está referente ao ano 2013. Aí eu vou clicar aqui. Beleza. Quando eu chego aqui, ó, vê só. Ok, essa aqui é a norma atualizada, tá? Tecnologia da informação, técnicas de segurança, sistema de gestão da segurança da informação e requisitos. E tem um valor aqui, ó, referente à data de hoje, tá certo? Hoje, que é 8/4/2020. R$ 147,40. Ou seja, se eu quisesse utilizar essa norma, eu teria que comprar, tá certo? Mas, como a gente está apenas lecionando, dando uma aula para você ter uma noção, aí a gente vai pegar essa norma aqui mesmo, 2006. Está obsoleta já. Porém, é o seguinte, a norma no ano 2013, ela vem tratando alguns pontos que na 2006 não trata, como segurança a parte de riscos, a parte do cliente, mas tudo que a 2006 tem, na 2013 tem também, só que de uma forma mais simples. E é o ponto suficiente, é o suficiente para que a gente possa estudar essa aula de hoje, tá certo? Eu vou procurar aplicar aqui o conhecimento que eu tenho aqui na área de segurança, na área de qualidade também, que tem tudo a ver. Eu já vou falar porque esse 1, tá? 27001. Por que 1? Porque não só 27.000, tá certo? Então a gente vai tratar disso. É o seguinte, pessoal. Vamos primeiro entender como é que funciona essa questão da ISO. ISO é International Organization for Standardization, tá certo? Que aqui no caso é uma norma internacional, tá certo? A ISO, ela padroniza todas as normas. Aí a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, traduz a ISO, normas da ISO, para poder trabalhar no padrão internacional, tá certo? Sendo assim, toda essa tradução que está aqui não é uma pessoa só que vai lá traduzir não, tá, turma? Vamos devagar. Isso aí é um comitê de qualidade referente aos requisitos da ISO, tecnologia da informação, tá certo? Aí vem aqui, ó, técnicas de segurança, onde o foco dessa norma pega aqui, ó, sistema de gestão de segurança da informação. Como é um sistema de gestão? Aí aqui vem tratando nessa norma a parte dos requisitos. E essa parte aqui, ó, o 1,
Porque 27 mil é uma família, entendeu? Uma família na área de tecnologia da informação. Quando trata aqui o 1, quer dizer que essa norma ela pode passar por uma certificação. Eita, pessoal, é isso mesmo. Existe a ISO 9001, que essa norma ISO 9001, ela trata dos requisitos referentes ao produto e ao processo para atender um cliente, entendeu? Aqui no caso, ela vai trabalhar aqui referente à segurança da informação num sistema de gestão empresarial, tá? Aí a partir de hoje vocês vão começar a perceber que eu vou falar, em vez de falar empresa, vou falar o nome organização. A palavra organização vem de empresas, no sentido empresarial, tá certo? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, pessoal, como eu falei, né, tá na versão 2006, é o que nós temos hoje, a gente vai caçar com as armas que nós temos, né? Vou pular aqui a parte sumária, tá? A parte prefácio, e tem a parte aqui de introdução, essa parte aqui é bem interessante, pessoal. A gente vai ter que dar uma lida mesmo, tá, turma? É uma norma um pouco pesada, ó, 42 páginas, a gente vai chegar a ler as 42 páginas na íntegra, porém, a gente vai dar umas pinceladas bem importantes, tá certo? Esta norma foi preparada para prover um modelo para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente e manter as melhorias do sistema de gestão de segurança da informação, SGSI, tá certo? Daqui para frente, eu vou falar sistema de gestão de segurança da informação, vai ser o SGSI, lá para frente, na parte da norma. Pronto, sabendo disso aí, a adoção de um SGSI, ó, já começou, deve ser uma decisão estratégica para uma organização. Não quer dizer essa palavra organização no sentido de organizar, não. No sentido estratégico, corporativo, nome de empresa, tá certo? Quando se trata de empresa, chama-se organização. Então vamos lá. A especificação e implementação do SGSI de empregados e tamanho e estrutura da organização. É esperado que este e os sistemas de apoio mudem com o passar do tempo. Por isso já está na versão 2013. É esperado que a implementação de um SGSI seja escalada conforme a necessidade da organização. Por exemplo, uma situação simples requer a solução de um SGSI. E outra coisa, pessoal, o SGSI, hoje nas empresas, na organização, você está vendo aí nesse período de pandemia, o sistema de informação, a importância da pessoa entender como é que está o cenário mundial para poder tomar qualquer decisão. Entendeu? Vejam só. Aqui no caso, essa norma vai também tratar de abordagem de processo. Vamos primeiro entender o que é um processo aqui, tá certo? Conforme norma, ISO, um processo é um conjunto... Eita, pessoal, me enrolei. Um processo é um conjunto de atividades interrelacionadas e interativas que vão transformar insumos em saída, tá certo? Isso é um processo, ou seja, ele vai ter lá uma quantidade de entradas, vai gerar lá um ciclozinho aí de várias etapas da organização para gerar uma saída, que pode ser um produto ou um serviço, beleza? Então vamos lá. Aí aqui a abordagem de processo. Esta norma promove a adoção de uma abordagem de processo para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente. Quando fala que analisar criticamente é uma situação muito complicada, porque muita gente pega os dados e não entende o que os dados estão dizendo, tá certo? Então tem que analisar criticamente para poder tomar uma ação. Melhorar, manter e melhorar o SGSI de uma organização. Aqui está falando empresa, tá certo? Vamos lá. Uma organização precisa identificar, gerenciar muitas atividades para funcionar efetivamente. Qualquer atividade que faz uso de recursos e o gerencia para habilitar a transformação de entradas em saídas pode ser considerado um processo. Frequentemente, a saída de um processo forma diretamente a entrada de um processo seguinte, ou seja, quando finaliza um processo, é o final de um e o começo de outro, tá certo? Quem trabalha em empresas que normalmente tem um certificado de qualidade, por exemplo, ele já entende
Isso aí porque existe uma política de qualidade e aqui no caso uma política de segurança que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Vamos entender aqui no caso a abordagem de processo para a gestão de segurança da informação apresentada nesta norma encoraja que seus usuários enfatizem a importância de, letra A D, entendimento dos requisitos de segurança da informação de uma organização e a necessidade de estabelecer uma política e objetivos para a segurança da informação. Pessoal, quando fala política e objetivos para a segurança da informação, por exemplo, a pessoa não deve anotar uma senha e salvar embaixo de um teclado, entendeu? Isso aí muita gente faz quando vai trabalhar nas empresas e é errado, tá bom? Implementação e operação de controles para gerenciar os riscos de segurança da informação de uma organização no contexto dos riscos de negócio global da organização, monitoração e análise crítica do desempenho e eficácia do SGSI. Quando fala monitoração e análise crítica, normalmente, pessoal, nas empresas, nas organizações, existem lá reuniões de indicadores. Aí, normalmente, essas reuniões de indicadores, cada gestor de área vai lá apresentar o seu indicador. Tratando de SGSI, qual seria o indicador? Segurança da informação, pessoal. Os backlogs, o que está acontecendo de erro no sistema, porque, entendeu? Tem várias situações. Aqui, ó, melhoria contínua baseada em medições objetivas. Certo? No caso tem um sistema, um helpdesk, por exemplo, o camarada quer analisar lá como é que está sendo tratado, ali está vendo erros na organização, como também possíveis falhas que às vezes acontecem por falta da falha da política de segurança que não está sendo tratada. Esta norma adota o modelo do PDCA. Para quem não sabe, PDCA é um ciclo da melhoria da qualidade, tá certo? Que no caso aqui, ó, P de plan, D de do, executar, C de check, checar e A de ação. Já já a gente vai falar disso aí, vai mostrar o ciclo, tá bom? Então, vê só, a adoção do modelo PDCA também refletirá os princípios como definido nas diretrizes da OECD, diretriz da OECD, para governar a segurança de sistema de informação e redes. Esta norma provê um modelo de robusto para implementar os princípios nessas diretrizes para direcionar e analisar a avaliação de risco, especificação, implementação de segurança e gerenciamento de segurança e reavaliação. Aqui é o caso, ó, do PDCA. Por exemplo, aqui está dando dois exemplos. Tá? Exemplo 1. Um requisito pode significar violação de segurança de informação, não causam sérios danos financeiros ou constrangimentos à organização. Isso aqui, pessoal, constrangimento à organização. Você, colega, trabalhador que está assistindo esse vídeo, aluno, cuidado, tá certo? Você bota lá uma informação lá. Por exemplo, eu estou usando aqui o ícone aqui, uma imagem que está aqui atrás de mim, da ETE, né, Escola Técnica Estadual, onde se eu vier fazer alguma coisa que venha tratar da índole, na parte financeira, algum problema, eu sou o responsável, tá certo? Então, você está trabalhando numa empresa, você tem que ter todo um cuidado com tudo que você está tratando, principalmente os dados, a informação. Aí aqui é o seguinte, pessoal, vê só, é o exemplo 2, vamos lá. Uma expectativa pode significar que o incidente grave ocorrer, por exemplo, a invasão de páginas da internet, comércio eletrônico de uma organização, deveria haver pessoas com treinamento suficiente nos procedimentos apropriados para minimizar o impacto. Ó, pessoal, vê só, essa situação aqui, ó, muita gente às vezes trabalha numa empresa de tecnologia da informação e essa pessoa, em vez de assim, mesmo que você trabalhe na empresa, você saindo da empresa, você representa ela lá fora, entendeu? Não adianta você sair da empresa e pensar que então eu vou, tudo que é rede social, eu vou divulgar,
informações aí que essas informações venham gerar algum constrangimento, algum problema comercial, ou seja, você é uma pessoa física, tem a sua vida, mas você representa a empresa lá fora também, entendeu? Tanto público quanto privado. Eu, nesse momento, estou aqui na minha residência, estou representando a escola nesse período de pandemia, preparando essa aula aqui, entendeu? Eu represento também a escola, mesmo ausente dela. Então, tudo que vem acontecer referente à segurança, a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá certo? Veja só, aqui no caso ele está falando do PDCA. PDCA aqui no caso, ó, P, ele planeja, depois que ele planejar, aqui ó, o PDCA ele vai rodar nesse sentido aqui, ó. Depois que ele planejar, é que ele vai tomar uma ação, ele vai executar. Quando ele executar, aí ele vai vir checar aquilo que executou. Se aquilo que executou está atendendo o que planejou. Caso não atenda o que ele planejou, ele tem que tomar uma ação para que essa ação aqui venha atender o planejamento e novamente pegar esse planejamento e executar novamente, para depois que ele executar novamente gerar uma verificação, que é uma checagem, entendeu? O PDCA é isso, tá certo? É uma melhoria contínua, tá? Um ciclo de melhoria contínua. Existe também uma coisa chamada SDCA, deixa eu ver se vai aparecer aqui, que eu... SDCA. Ó, tá vendo? Existe, ó, tá vendo? PDCA, SDCA. No caso do SDCA, pessoal, por exemplo, vou clicar aqui nessa imagem, tá? Quando o planejamento, ó, tá aqui, pronto, essa imagem aqui tá melhor. Quando você já... O planejamento tá aqui, tá embaixo, tá? Mas sempre vai ser nessa ordem aqui, ó. Aqui no caso, planeja, executa, checa para verificar se atendeu. Caso não, toma uma ação. E depois planeja novamente. Aí a pessoa vai ficar nesse ciclo de melhoria contínua sempre. E quando a pessoa não tiver mais o que melhorar, acabou-se. Chegou perfeição, exemplo. Bom, e agora? O que é que vai fazer? Planejado? Não. Aí no caso vai se tornar um padrão, que é o standard. Aí aqui no caso vai executar aquele modelo lá, já virou lei, entendeu? Aquilo ali é o padrão, aí executou conforme o padrão, aí vai checar para ver se aquilo que executou atende o padrão, para não tomar uma ação para atender o padrão, entendeu? Isso aqui já é a melhoria da melhoria lá no final. Mas no dia a dia, normalmente é aqui, pessoal. A gente ainda está aqui, ó. Para chegar aqui vai demorar muito. Eu até ver uma coisa que poderia se dizer que é um SDCA, mas já é comprovado que não pode. Por exemplo, um pneu mesmo. O pneu ele não é um SDCA, porque sempre está melhorando o pneu, não é verdade? Mas poderia entrar. O pneu não tem mal o que fazer, né? Muita gente pensa, pessoal, mas quem é perito, engenharia na parte de automobilística sabe que está muito longe de chegar ao SDCA, tá certo? Então vamos voltar lá. Então, aí aqui é o seguinte, as partes interessadas, aí expectativas e requisitos de segurança da informação. Ao entrar aqui, ó, vai receber aqui o estabelecimento, né? Referente ao planejamento. No caso, esse planejamento às vezes envolve normas, tá? Tanto normas técnicas como procedimentos operacionais, procedimentos de processo mesmo. Por exemplo, o RH. O RH não é um departamento, é um processo. Visualizando conforme norma, ISO 27001, 9001, chama-se processos. Beleza? Então, os processos, RH, planejamento, produção, engenharia, tecnologia da informação, processo, tem lá seus procedimentos. Depois vai implementar conforme o procedimento lá estabelecido, vai ter um monitoramento das análises críticas. Normalmente tem a análise crítica realizada diariamente, backlogs, por exemplo, são erros que acontecem nos sistemas, né? E depois a pessoa vai tomar ações corretivas, ações não conformidades, para poder atender. Aqui no caso, quando chega no planejamento,
pode tomar uma ação, tipo ação preventiva, mas a gente vai tratar isso mais para frente. Aí pronto, aí gerando esse ciclo aqui, ó, se a pessoa conseguir manter toda a segurança da informação, vai gerar aqui a saída, que é a segurança da informação gerenciada, entendeu? Para as partes interessadas. Vai chegar a informação somente a quem é pertinente. Olha aí. Hoje em dia, por exemplo, está acontecendo muito pessoas que se dizem hacks, pessoas que estão se aproveitando aí do conhecimento tecnológico, da falha, né, da sociedade, e está desenvolvendo links, sites, distribuindo em redes sociais e roubando dados de pessoas que não são as partes interessadas para poder se aproveitar. É uma covardia isso aí, entendeu? Um crime até. Então pronto, aí vamos lá. Aqui é o planejamento, fazer, checar, pronto. Essa parte aqui do PDCA que a gente viu, beleza? Aí, ó, compatibilidade e outros sistemas de gestão. Eu falei lá da ISO 9001, 14001, aqui no caso trata-se de meio ambiente, tá? Para quem tem a dúvida, né? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Você tem a ideia aqui, ó, a parte do meio ambiente, tá? A parte aqui, ó, sempre tem essa folhinha verde e tal. Quando a gente vai falar da ISO 9000, também são certificações, tá, pessoal? São certificações, a ISO 9001, uma certificação também. E existe um profissional também que chama-se auditor, tá certo? Auditor interno. Normalmente, o pessoal tem curso de auditoria? Tem curso de auditoria para ISO 27001, 9001, mas normalmente se você faz para ISO 9001, você vai ter uma boa bagagem, um bom conhecimento teórico para poder depois usar na 27001, porque aí já precisa de conhecimento específico de tecnologia da informação, entendeu? Vamos lá. Então, passamos aqui. Importante, esta publicação não tem o propósito de incluir todas as cláusulas, não. Vamos lá, objetivo. Esta norma cobre todos os tipos de organização, todos, referente à segurança da informação, tá? Por exemplo, empreendimentos comerciais, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos, empresas privadas também, é o que mais tem também, bancos, né? Esta norma especifica os requisitos para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter, melhorar, a mesma coisa que a gente conversou lá em cima, tá certo? Vamos lá. O SGSI é projetado para assegurar a seleção de controles de segurança adequados e proporcionados para proteger os ativos, pessoal, de informações e propiciar a confiança às partes interessadas. Pessoal, quando a pessoa vai fazer um levantamento, por exemplo, um inventário, numa organização, que é o inventário? O inventário é levantar tudo que a empresa tem, que é de propriedade dela, né? Aí, os dados também são ativos da organização, entendeu? É importante você entender isso aí. Ou seja, mesmo uma conversa, um e-mail que passou em um período que você estava na empresa, a informação que está ali é da empresa, que no caso é a organização, entenderam? Vamos lá. Aplicação. Os requisitos definidos nesta norma são genéricos e pretendido que sejam aplicáveis a todas as organizações. No caso, quando fala genérico, é porque cada empresa ela tem uma forma de trabalhar, entendeu? E todas têm que atender a estes requisitos, que é o mínimo que a norma exige. Nem toda empresa, organização, ela trabalha todo mundo igual, mesmo que seja tudo na área de TI, na parte de segurança. Sempre vai ter uma diferente da outra, entendeu? A forma de se trabalhar, mesmo que venha atender as mesmas normas, os mesmos requisitos, tá? Então, por isso que ele trabalha aqui de forma genérica. Ou seja, no momento de uma auditoria, existem dois tipos de auditoria, tá? A auditoria interna e a auditoria externa. Na auditoria interna, no momento da auditoria lá, o auditor vai perguntar ao auditado, o auditado vai informar como é que faz o processo operacional, por exemplo. Aí o auditor tem que perguntar um requisito lá da norma
E o auditado vai ter que provar que aquilo ali está dentro, está em conformidade, tá certo, com a norma. Então, isso aqui não diz uma forma única, sim genérica. Toda norma trabalha dessa forma, tá? Isso é bom, porque aí não fica amarrado para que todo mundo tenha que trabalhar da melhor forma. E sim buscar uma melhoria contínua, senão não tem como buscar uma melhoria contínua se a gente tiver engessado, entendeu? Vamos lá. As referências normativas, aqui no caso são os termos e condições. É importante você entender, por exemplo, algumas palavras. Para os efeitos desta norma, aplica os seguintes termos. Ativo, qualquer coisa que tenha valor para a organização. Que eu falei lá naquela hora, o ativo, os dados são ativos. Disponibilidade e propriedade de estar acessível à utilização sob demanda por uma entidade autorizada. Segurança da informação. O que quer dizer segurança da informação para a norma de segurança da informação? Preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. Adicionalmente, outras propriedades tais como autenticidade, responsabilidade, não repúdio, a confiabilidade podem também estar envolvidas, tá joia? Eventos de segurança da informação. No caso aqui, quando fala de eventos, vamos lá, uma ocorrência identificada de um estado, e aqui no caso não é evento no sentido festa não, tá turma? Aqui é evento ocorridos, são ocorrências, fatos que aconteceram, vamos lá. Uma ocorrência identificada de um estado de sistema, serviço ou rede, identificando uma possível violação da política de segurança da informação, ou falha de controle, isso aqui é o que mais acontece, falha de controle também, ou uma situação previamente desconhecida, aqui é mais difícil, mas acontece também, que possa ser relevante para a segurança da informação, beleza? Incidentes de segurança da informação, como é que o camarada verifica incidente? Existe uma coisa chamada relatório de não conformidade, relatório de ação corretiva. Aí a pessoa verifica lá a quantidade de vezes que aconteceu. Até aqui no caso, são palavras, né, que quando a norma for citar lá embaixo, aí ela quer dizer na íntegra essa informação aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui se vai ter avaliação de risco, processo de comparar o risco estimado com critérios de risco pré-definidos para determinar a importância do risco. Gestão de riscos, atividades coordenadas para direcionar e controlar uma organização no que se refere a risco. Uma organização, no caso, empresa, tá certo? Vamos lá. Também, pronto. Aí aqui a gente está na seção 4, tá? Na seção 4, ele está referindo aqui, normalmente é a parte lá de documentação, tá? Vamos lá. Riscos gerenciais. A organização deve estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar um SGSI documentado dentro do contexto das atividades de negócio globais da organização e os riscos que ela enfrenta. Para os efeitos desta norma, o processo usado está baseado no modelo do PDCA, que a gente já viu lá atrás, tá certo? Na figura 1. Aí, estabelecendo o gerenciamento do SGSI, tá? Aí, a organização deve, quando fala deve, sempre que tiver essa palavra deve na norma, é obrigatório. Quando fala deve, não quer dizer facultativo não, tá, turma? É obrigatório. Todo auditor, ele vai verificar isso aí, tá certo? Então, nesse momento, deve é obrigado. Então, vamos lá. Definir o escopo e os limites do SGSI nos termos das características do negócio, a organização, sua localização, ativos e tecnologia, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer exclusões do escopo. No caso aí, exemplo, tem um departamento lá de TI. O departamento de TI, onde é que ele está fazendo backup? Como é que ele é feito esse backup? Esse backup é no período semanal, mensal, anual. E por quê? Mas porque é guardado no cofre, ou é feito, entendeu? Tem que justificar e dizer de forma detalhadamente. E caso aconteça alguma coisa, tem que ter um plano B, tá certo? Vamos lá. Outra coisa, definir uma política
de segurança de gestão, definir uma política do SGSI nos termos das características do negócio, a organização, sua localização, ativos e tecnologia. E outra coisa, essa política, todos da organização é obrigado saber. Normalmente tem um treinamento lá de política da qualidade, treinamento da 14001, OSHAs também, pessoal de segurança do trabalho, mas aqui no caso tem que ter uma política de segurança da informação. Quando a empresa é uma empresa de tecnologia, essa política é cobrada à risca, é um negócio sério, tá certo? E tem gente que, se não levar isso a sério, é demitido. Eu já cheguei a ver um colega de trabalho ficar numa saia justa, assim, aperreado, que ele quase ia sendo demitido porque ele estava violando a política de segurança da informação. Coisas básicas, que ele estava pecando lá, entendeu? Então, pessoal, é importante entender isso aqui. Vamos lá. Aí aqui são os itens, né? Inclua uma estrutura para definir os objetivos e estabeleça um direcionamento global e princípios para ações relacionadas à segurança da informação. Considere requisitos de negócios legais e ou regulamentares e obrigações de segurança contratuais. Obrigações de segurança contratuais, ou seja, o colaborador ele é obrigado a garantir a segurança da informação, desde o estagiário ao presidente da organização. Ou seja, se tiver vazando informação lá, tanto é que aí empresas de tecnologias é uma dificuldade muito grande de fazer uma visita técnica, por exemplo. Se eu quisesse levar vocês para uma visita técnica numa empresa na qual eu já trabalhei antes, beleza, mais ou menos, porque a gente só iria poder ver alguns pontos nos quais seriam público da organização, nos quais pontos estratégicos não vai poder ver. E quem trabalha lá também não pode divulgar e nem comentar, entendeu? É algo sério, pessoal. Vamos lá. Esteja alinhado com o contexto estratégico de gestão de riscos da organização no qual o estabelecimento e manutenção do SGSI irão ocorrer. Estabeleça critérios em relação aos quais os riscos serão avaliados. Aí aqui tem o requisito, né? O 421, letra C. E tenha sido aprovado pela direção. Eita, isso aqui é... Ou seja, vejam só. Quando eu falei do estagiário ao presidente da organização. Quando fala direção aqui é o presidente. Mesmo que a empresa tenha vários diretores, e vai ter um diretor lá master, né? O cara top. Então, essa pessoa é que vai assinar a política de segurança da informação e disponibilizar para toda a organização. E todos os colaboradores são obrigados a ler e praticar essa política de segurança da informação, independente da empresa que você esteja falando, entendeu? Então, é importante isso aqui, você entender. Você for trabalhar numa empresa, se você, por exemplo, você é um auditor lá de segurança da informação, pessoal, não leva mal não. Só em você mostrar lá o certificado de auditor, já tem um diferencial, tá na frente, é um nível ético, é aquela pessoa mais madura. As empresas gostam muito disso aí, entendeu? Vão olhar você com um olhar positivamente, de forma positivamente diferenciada, tá bom? Vamos lá. Abordar a análise e avaliação dos riscos da organização, tá? Você identificar os riscos, aqui tem um exemplo de risco, né? Identificar os ativos dentro do escopo SGSI, os proprietários, olha, quem é dono disso aqui, pessoal, quem é o pai da criança. Essa informação aqui, ó, quem é o responsável por isso aqui? É o departamento comercial. Então, quem é o gerente comercial? Esse cara aqui é responsável para que nada vaze, entendeu? Exemplo. Ó, identificar as ameaças a esses ativos, identificar a vulnerabilidade que pode ser exploradas pelas ameaças. Identificar, isso aqui é tão difícil, mas não acontece, né? Por isso tem um ciclo lá de melhoria contínua. Ó. Identificar os impactos e as perdas de confidencialidade, integridade e disponibilidade podem causar os ativos. Vê só.
identificar os impactos. O que é que vai ocasionar com as perdas de confidencialidade, integridade, quer dizer que aquela informação que está sendo tratada aqui, ela não está sendo tratada de forma semelhante, sem ser íntegra, em outro lugar. Disponibilidade que todos, no qual tem interesse, estão acessando. Até parece uma coisa fácil, né? O Google Drive, para quem não entende, pensa que resolve tudo, mas não. É complicado, pessoal. Vamos lá. Analisar e avaliar os riscos. E ainda tem outra, né? Não existe um sistema 100% seguro, né? Aí o fator humano é que atrapalha muito. Então, quanto mais consciente a equipe tiver, a parte dos colaboradores, treinamento, menos erro tem. Menos erro. Não isenta de erro, menos erro, tá certo? Então vamos lá. Analisar e avaliar os riscos. Avaliar os impactos para o negócio, a organização, avaliar a probabilidade real, estimular os níveis de risco, determinar os riscos são aceitáveis. Isso aqui tudo é tratado em reuniões também, tá certo? Todos esses itens aqui são tratados em análise crítica, com alta direção, tá? Identificar e avaliar as opções para o tratamento de riscos. Selecionar objetos de controles e controle para o tratamento de risco. Aqui é a parte de risco. Obter a aprovação da direção dos riscos residuais propostos. Ó, pessoal, vê só. Até mesmo se você for jogar uma fita de backup. Fita, pessoal. Ainda no dia de hoje, existe empresa que faz o backup de seus dados em fita magnética, tá certo? Até para isso, ou seja, obter a aprovação da direção para você dar fim lá do seu lixo tecnológico, né? Residuais propostos. Tem que ter lá uma aprovação dele. Porque caso contrário é crime, tá certo? Até o lixo, que são os resíduos, residuais, riscos residuais, também pode tratar. Obter autorização da direção para implementação e operação da SGSI, né? Preparar uma declaração de aplicabilidade. Aí, ó, uma declaração de aplicabilidade deve ser preparada incluindo o seguinte: os objetivos de controle, os controles selecionados, as razões para a sua seleção, objetivos de controle e controle anual implementados, a exclusão de quaisquer objetivos de controle no anexo A, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco lá no anexo A, tá certo? E justificar a sua exclusão. Implementação e operar o SGSI. Operar é que é a parte mais difícil, tá certo? Implementar é mais fácil. O camarada bota lá a documentação, obriga todo mundo a ler, mas fazer o pessoal cumprir aquilo ali é nó. Não é fácil não. E tem gente que ainda acha que quando você está falando alguma coisa para tratar a segurança da informação, a pessoa interpreta de forma errada e pensa que você é uma pessoa chata, é uma pessoa que não tem empatia, antissocial, não tem nada a ver. Pode tirar isso da cabeça, certo? Vamos lá. A organização deve formular um plano de tratamento de risco de identificação que identifique a ação de gestão apropriada, recursos, responsabilidades, propriedades para a gestão dos riscos de segurança. Implementar um plano de tratamento de risco para alcançar objetivos de controle identificados. Implementar o controle selecionados. Definir como medir a eficácia de controle. Quando fala aqui, pessoal, olha só. Definir como medir a eficácia de controles ou grupos de controle selecionado. Normalmente são reuniões de indicadores, tá certo? Que você vai verificar lá e definir se está sendo tratado aqueles problemas e se aqueles problemas, da forma que foi tratado, não retornem. Tá certo? Se ele não conseguir retornar, então está garantindo aqui uma eficácia. Existe uma questão de eficácia, eficiência, depois a gente vai tratar isso. Vamos lá. A medição da eficácia dos controles permite aos gestores e à equipe determinar o quanto os controles alcançam de forma satisfatória os objetivos de controle planejado. O quanto alcançam, cadê? O quanto os controles alcançam de forma satisfatória os objetivos de controle planejado. Vê só. Parece uma coisa fácil, mas não é. É muito subjetivo. Então, a única forma
mais concreta, assim, de você garantir para o auditor, que está alcançando de forma satisfatória os objetivos de controle planejados, é com o aval da alta direção. A alta direção ela tem que estar envolvida nestas ações que estão sendo tratadas no sistema de gerenciamento, no sistema de informação, entendeu? Implementar programas de conscientização e treinamento, gerenciar operações, gerenciar recursos para o SGSI, implementar procedimentos e fazê-los cumprir. Não está escrito aqui, mas tem que fazer cumprir, senão vira procedimento, como o pessoal fala em popular, para inglês ver, né? Não está valendo, não. Implementar procedimentos e fazer cumprir, todos. Aí é onde entra aqui essa questão aqui pesada. O treinamento nem é o mais difícil, pessoal. Eu digo por experiência, tá? Quem me conhece aí há mais de 10 anos sabe o que eu estou falando. A bronca está aqui, ó, conscientização. A partir do momento que a pessoa está conscientemente, entendeu, comprou a ideia, essa própria pessoa já treina o colega. Mas aqui tem que ser uma equipe muito madura, que é só com o tempo, tá? Por isso tem muito trabalho aí, muita vaga na área de TI, na parte de trainee, estagiário e tal. Porque não é nem tanta complexidade da atividade tecnológica, e sim a ética, a postura da pessoa. Essa norma aqui, você lê essa norma, aplicar ela, mesmo sabendo que ela está na versão aqui obsoleta, que é 2006, quando pegar 2013, claro, tem que pagar, né? Essa norma, até mesmo é 2006, eu não deveria nem estar apresentando, mas como eu vi que estava disponível lá online, né? Eu não hackeei, não fiz nada, eu apenas peguei lá. Aí eu estou aplicando ela aqui, tá certo? Uma cópia não autorizada, como está escrito lá em cima, tá certo? Estou ciente disso. Mas eu não estou copiando aqui, eu estou apenas estudando ela com vocês, tá bom? A nível de treinamento. Então vamos lá. Eu não gostaria de fazer slide não, pessoal. Eu gosto mesmo de pegar a norma, ler ela com você e a gente vai estudando ela, tá bom? Vamos lá. Implementar procedimentos e outros controles capazes de permitir a pronta detecção de eventos de segurança da informação e resposta a incidentes de segurança da informação. Isso aqui, ó, no item 423, normalmente trata de controle de documentos, tá certo? Vamos lá, 423, ó, aqui, ó. Monitorar e analisar criticamente o SGSI. A organização deve, pronto, quando fala organização deve executar procedimento de monitoramento, de análise crítica e outros controles para prontamente detectar erros nos resultados do processamento, prontamente identificar tentativas de violação de segurança bem-sucedidas, incidência de segurança da informação, permitir à direção determinar se as atividades de segurança delegadas às pessoas implementadas, normalmente envolve aí os gestores, tá certo? O gestor é a pessoa-chave porque não tem, normalmente, como uma organização, ela verificar 100% todo mundo, tem que ter colaboradores, e realmente, esses colaboradores parceiros são os gestores, tá bom? De cada área. Ajudar a detectar eventos de segurança da informação, determinar se as ações tomadas para solucionar a violação de segurança da informação foram eficazes, olha, se não está sendo repetida, realizar análise crítica, medir a eficácia, analisar criticamente, aí tem analisar criticamente as análises e avaliações de riscos, intervalos planejados e analisar criticamente os riscos residuais dos níveis aceitáveis e identificados, levando em consideração mudanças relativas à organização, tecnologia, objetivos do processo de negócio, ameaças identificadas, eficácia dos controles planejados, eventos externos. Evento externo é que é complicado. Rede social, por exemplo, tais como mudanças nos ambientes legais ou regulamentares, alterações das obrigações contratuais e mudanças na conjuntura social. Por exemplo, acontece em algumas escolas, tá? Que normalmente, como a gente trabalha também muito com adolescente, o adolescente que estiver fardado com a farda, claro, adolescente fardado da farda da escola,
Ele não pode, pessoal, usar aquela farda ali, passear, ir para um parque, fazer eventos fora da escola, entendeu? Ele tem que usar sem estar fardado. Então, aí as redes sociais, muitos adolescentes fazem de forma errada, né? Que usa a farda da escola, aí vai fazer coisas pessoais que não tem nada a ver com a escola. Isso aí são eventos externos, entendeu? Aí eu conduzi auditorias internas, ó, que eu falei, né, anteriormente, auditorias internas do SGSI, normalmente é um RD, representante da direção, tá certo? A intervalos planejados. As auditorias internas têm que ter intervalos planejados. E outra coisa, vê só, pessoal, o auditor interno, normalmente, ele pode ser um colaborador da empresa ou a empresa ela contrata uma empresa por fora para fazer uma auditoria interna, tá certo? E normalmente o auditor interno é aquela pessoa, tem que ser aquele colaborador modelo, aquele cara que ele é um profissional totalmente ético, respeitável, ele conhecer mesmo as rotinas da empresa para saber se os colaboradores estão fazendo em conformidade com a norma, entendeu? Um nível de maturidade alto para que o colaborador que está sendo auditado não pense que aquelas perguntas ali está sendo tá funcionando ali de uma forma, não está me perseguindo, não, tem nada a ver isso aí, tá certo? Vamos lá. Nota: auditorias internas, às vezes chamadas de auditorias de primeira parte, são conduzidas por ou em nome da própria organização para propósitos internos, tá certo? É o que a gente chama, o famoso lavar a roupa suja. Parte interna. Realizar análise crítica, atualizar plano de segurança, registrar ações de eventos, ter um impacto na eficácia e desempenho. Normalmente isso aqui, ó, sempre quando possa, impacto, isso aqui, normalmente uma reunião mensal, trimestral, que é uma reunião planejada lá com a alta direção, ela vai dizer que realmente a empresa está indo no caminho que ela quer, entendeu? E o auditor, ele também, mesmo que o diretor diga assim, olha, esse aqui é o caminho que eu quero, mas o auditor, dependendo da situação, se vê que aquilo ali vai dar prejuízo, ele pode alertar também, entendeu? Para que o diretor entenda que aquilo ali é para sua melhoria. Vamos lá. Manter a melhoria do SGSI. A organização deve regularmente implementar melhorias identificadas no SGSI, executar ações preventivas, ó, e ações corretivas. Olha aí, ó, aquela questão que a gente estava falando lá, vou voltar aqui, ó, vou botar aqui só para você mostrar. Nós já vamos isso aqui tudinho, vamos lá. Eita, aqui. Por exemplo, se você planejou algo, executou e deu errado, é uma ação corretiva. Aí você vai tomar uma ação corretiva. Agora, se você planejou alguma coisa e que não aconteceu ainda erro, aí aqui no caso vai ser uma ação preventiva, entendeu? O famoso apagou o incêndio, tá tendo fogo, teve que apagar, é uma ação corretiva. Evitou que acontecesse um princípio de incêndio, é uma ação preventiva, tá? Isso na área de segurança da informação. Vamos voltar lá. Então é isso. Executar ações preventivas e corretivas apropriadas. Normalmente, o item 8.2 e 8.3, normalmente esses requisitos aqui estão em conformidade quando tem uma norma ISO 27001. Essas empresas, organizações, normalmente tem uma norma ISO 9001, que trabalham em parceria, entendeu? Então, ação preventiva e corretiva lá também tem a questão da segurança de informação, gera um produto, um serviço, que vai para a ISO 9001 também. E que isso é bom para a empresa, entendeu? A empresa ela pode participar de licitações com os órgãos governamentais e ganhar algumas licitações. Com isso aumenta o din-din, contrato, pessoal, para poder trabalhar, beleza? Vamos lá. Aí aqui, requisito de documentação. As documentações
existe controle de documento e controle de registro, tá? Aqui no caso a documentação deve incluir registros de decisões da direção, assegurar que as ações sejam rastreáveis, as políticas, decisões, sempre vai ter uma direção aí no meio, tá certo? Para poder aprovar e validar aquilo ali. Aí, ó, a documentação do SGSI deve incluir declarações documentadas da política, os objetivos, é diferente, tá certo? Política de segurança e objetivos de segurança. Os objetivos, sim, são mensuráveis e a política, ela determina as diretrizes de como a pessoa deve trabalhar, tá bom? O escopo aqui no caso da organização, procedimentos e controles que apoiam o SGSI, uma descrição da metodologia de análise e avaliação de risco, relatório de análise e avaliação de risco, plano de tratamento de riscos. Normalmente isso aí tudo tem a ver com as reuniões que são dados lá, trabalhado os gestores com a alta direção e o RD, que é o representante da direção na área de segurança da informação, beleza? Vamos lá, declarações aplicáveis. Aqui, ó, controle de documentos. Não, então, controle de documento e controle de registro. Que é um documento, que é um registro. É agora. Bom, pessoal, vê só. Quando vai se trabalhar um negócio desse, assim, documento e registro, tem uma dificuldade de entender a diferença. Mas vamos primeiro ler aqui. Os documentos requeridos pelo SGSI devem ser protegidos e controlados. Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir as ações de gestão necessárias. Por exemplo, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui uma ficha, para você entender. Ficha de cadastro de cliente. Exemplo. Vou clicar aqui uma imagem. Tá bom, isso aqui. Ó, exemplo, aqui no caso, isso aqui pode ser considerado um documento, entendeu? Documento. No caso do registro, os dados aqui, ó, cliente, Neyton Carvalho, endereço Rua A, CEPD, fone e tal, esses dados aqui que são registros, tá certo? Então, o controle dos registros, normalmente, na turma de segurança da informação, envolve um banco de dados, tá? E esses dados aqui, registrados, no caso de documentos, quando eles estão sozinhos, aí no caso eles são um documento. Depois de preenchido é um registro, tá? Vamos voltar para lá. Aí tem a questão de aprovar documentos para adequação antes da emissão, analisar criticamente, não ter rasura, essas coisas. Aí aqui no caso de registro deve ser estabelecido e mantido para fornecer evidência de conformidade aos requisitos da operação eficaz, tá certo? Deu para entender aí no caso, né? Controle do documento aqui, documento, e o registro é ele preenchido, beleza? Aqueles dados que estão ali preenchidos. Aqui, ó, aqui pode ser considerado esse formulário um documento também, tá certo? Na área de tecnologia, assim, você pode dizer que isso aqui seria um exemplo de documento. Depois de preencher os dados aqui, aí seria um registro, beleza? Pronto, aí, controle de documento, controle de registro, responsabilidade da direção. A direção é responsável por tudo aqui, ó. E interessante. Pessoal, desculpa, tá? Não é o corona, não, graças a Deus. É que eu estou falando sem parar. A direção deve fornecer evidência do seu comprometimento com o estabelecimento, implementação, operação, monitoramento, análise crítica, manutenção e melhoria do SGSI mediante estabelecimento da política, a garantia de que são estabelecidos os planos e objetivos do SGSI, o estabelecimento de papéis, responsabilidade de segurança da informação, comunicação da organização, ou seja, o cara lá que trabalha com o departamento de SGSI, esse cara, ele tá diretamente, ele não responde a mais ninguém no seu diretor, entendeu? O presidente da companhia e tal, para que ele não tenha nenhum envolvimento com mais ninguém, para que alguém não tente omitir alguma coisa. E essa pessoa, normalmente na prática, né? Apesar de botar aqui, ó, responsável comprometimento da direção, normalmente a direção não tem muito tempo para isso não, tá certo, pessoal? As responsabilidades aqui, normalmente a direção, ela direciona alguém para fazer tudo isso aí e depois dá o aval, mas claro, tem que verificar, tem que participar de reunião, tem que tomar ação, porque senão não entra dinheiro não, pessoal. Se não entrar dinheiro, como é que vai pagar? Então, pronto. Aí, ó, provisões de recursos,
Os treinamentos, essa parte aqui. Pessoal, vamos explicar direitinho essas 3 palavras mágicas. Treinamento é a parte mais fácil. Treinamento é você vai lá dar um curso a alguém e essa pessoa tem que executar, beleza? Tem que estudar e tirar nota mínima lá. Se é 6, 7, 8. Dependendo do treinamento, pode ser nota mínima é 10. Não aceita menos que isso não, 100%, entendeu? Depende do caso, da responsabilidade. Então, aí depois que a pessoa é treinada, que tem competência para exercer a atividade, entendeu? Já a conscientização é o dia a dia, pessoal. Aí é onde a parte mais difícil. Porque a competência, o treinamento resolve. Você é treinado, automaticamente você agora é competente para poder executar uma atividade. Mas se você está aplicando dia após dia, cada dia que Deus deu, de forma consciente, isso é que é o difícil, tá certo? Isso é que é o difícil. E outra, às vezes a pessoa relaxa, começa a fazer as coisas achando que não é nada demais. Olha, tem gente que já se prejudicou por causa disso aqui, tá certo? No resumo desse item é isso aqui, tá bom? Vamos lá. Aí aqui tem as auditorias. Como eu falei a vocês, né, tem 2 tipos de auditoria, auditoria interna e auditoria externa. A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para determinar os objetivos de controle dos processos e procedimentos, tá certo? Normalmente, as auditorias externas é feito por um órgão, uma empresa, né, terceirizada, e são auditores externos. Esses caras que podem emitir um certificado aqui, ó, esse aqui, tá certo? Para poder, são, como é o nome? Auditor líder. O auditor líder da 27001, essa pessoa é responsável, que trabalha em parceria com algum órgão, em conformidade com a norma 27001, que é um certificado internacional, pessoal. Ele vale no Brasil, em qualquer canto do planeta, entendeu? Ou seja, se eu quero pegar um serviço aí no Banco do Brasil, por exemplo, se eu tiver uma empresa e essa empresa ela tiver um certificado de qualidade 27001, automaticamente eu já atendi um dos requisitos mínimos para trabalhar como fornecedor de um desenvolvimento de sistema para um serviço de um banco aí qualquer, entendeu? Banco privado, público, tanto faz. Então, aí essas auditorias externas, do mesmo jeito que se você pode ser qualificado, você pode perder também sua certificação, por exemplo. Tem uns critérios lá que normalmente todo ano ou a cada 2 anos tem lá uma auditoria externa. Se na auditoria externa for detectado que você, empresa, no caso organização, não está conseguindo atender os requisitos, é requisito mínimo não, pessoal, são os requisitos todos aí, não está conseguindo atender os requisitos, aí abre-se uma não conformidade. Se você não corrigir de forma satisfatória, logo você pode perder essa certificação. Perder a certificação, você perde o contrato, perde o cliente, aí vai caindo por água abaixo, tá certo? Quando vai se tratar de empresa de tecnologia da informação, pensando que não vou pegar, vou programar aqui, vou desenvolver, vou pegar o cliente, não pega, pessoal, infelizmente não pega, tá? Se você você, diga assim, empresa, ou pretende ter uma empresa, ou criar uma, dê uma olhada nisso aí direitinho, tá certo? Você precisa atender esses requisitos. Pode começar devagarzinho, tem lá a equipe, vai trabalhando a conscientização, os requisitos, auditorias internas, não qualifica a ISO 27001, tá bom? A auditoria interna não qualifica, porém sem ela também não tem a certificação. Então, outra coisa, muita gente chama assim, maquiagem, o camarada vai lá, audita, prova e tá errado. Aí, numa auditoria externa pega, é uma coisa feia, pessoal. Então, cuidado, tá certo? Cuidado. Se você trabalha em uma empresa e tem lá auditoria, quer dizer que é uma empresa séria, procure ler as normas que a empresa trabalha, tá bom? Então, pronto. Aqui está tratando aqui as auditorias internas, atender os requisitos desta norma. Aos requisitos. Não diz requisito mínimo, 1, 2, 3, não. Aos. São todos, pessoal. E a legislação ou regulamentação pertinente. Tá? Tem coisas aí, por exemplo,
que alguns dados, se for entregue, pode ser um crime, entendeu? CPF, por exemplo, não pode entregar o CPF de outra pessoa assim, não pode. Atender os requisitos de segurança de informação identificados, são mantidos e implementados eficazmente. Essa palavra eficaz sempre está em cima. Então, como é que vai verificar isso aí? Na auditoria, com o auditor, o gestor, o diretor. São executados de conformidade, conforme esperado. Bom, tem a análise crítica aqui da alta direção, tá? Ela participa lá de reuniões, um período determinado, tem andado dependendo do negócio, né? Pode ser reunião semanal, reunião mensal, quinzenal, trimestre, eu acho que já é muito tempo, pessoal, mas pelo menos uma vez por mês tem que ter, para que possa ter uma noção de como a empresa está, entendeu? A sua organização. Aí aqui são as entradas, os requisitos que precisa para entrada, para saída da análise crítica. Aí aqui a melhoria contínua. Aqui são exemplos aqui da ação corretiva, aquele apagar um incêndio, identificar a não conformidade, trabalhar essa parte. Aí vem depois a ação preventiva, para verificar se o incêndio não aconteceu, identificar não conformidades potenciais, entendeu? Aquela história lá do princípio do incêndio, né? Evitar que aconteça um incêndio, tá certo? No caso que a informação vaze, por exemplo. Pronto, feito isso, agora vem os anexos, tá certo? Anexos são os controles objetivos de controles. Aí aqui tem exemplo aqui, documentação de política de segurança, análise crítica, coordenação. Quem deve visualizar isso aqui, o controle do documento político. Pessoal, isso aqui é leitura mesmo, tá certo? Os acordos de confidencialidade, quem deve fazer? Os requisitos de confidencialidade, o acordo de não divulgação reflita a necessidade da organização para a proteção da informação, deve ser identificados e analisados criticamente de forma regular. Contato com autoridades, como é que deve tratar, partes externas, aqui no caso foram as partes internas, perdão, dá licença aqui, infraestrutura, política de segurança, política de segurança, objetivo, prover uma orientação e apoio à direção para a segurança da informação de acordo com os requisitos do negócio e as leis e regulamentações relevantes. No caso da política, porque não tem nada escrito, professor? A política, normalmente, quem escreve é o diretor, é o presidente da companhia, que determina como é que é a política de segurança, tá certo? Vamos lá. Aí, as partes externas aqui, os objetivos, manter a segurança, os recursos, informações, tudo referente a controle. Sempre tem uma questão aqui de controle, controle dos acordos com terceiros envolvidos, acesso, requisitos, a parte de gestão dos ativos, inventário dos ativos, todos. Não tem assim, apenas aquele, não. Todos os ativos devem ser claramente identificados, um inventário de todos os ativos informantes deve ser estruturado e mantido. Aí, proprietário, o uso aceitável, classificação da informação, antes. Tudo isso aqui é aquela questão, pessoal, dos controles, tá certo? Que cabe a responsabilidade da direção. Eu vou fazer um trabalhozinho aqui para vocês, solicitar depois, para fazer uma pesquisa aqui e daí você especificar e entender, explicar o que você está entendendo aqui, Trabalho nas áreas de seguras, Controle deve ser projetado, aplicação de proteção física, bem como diretrizes para o trabalho nas áreas seguras. Tudo aqui, equipamento, pessoal, no break, por exemplo. Pessoal, segurança e equipamento. Objetivo, impedir perdas, danos, furto. Acontece muito, pessoal. Tecnologia sempre é a parte mais cara das empresas, tá certo? Eu digo, com exceção, assim, de empresa como metalúrgica, que aí já é o inverso. Aí a parte aí é mais barato em aspas, porque um navio é muito mais caro que o documento do navio, entendeu? O databook, por exemplo. Então, aqui no caso, furto acontece muito em empresas, periféricos, são os próprios colaboradores às vezes, entendeu? Aí tem que garantir isso aqui,
gerenciamento e operação de comunicação, procedimento de responsabilidade operacionais, tudo referente à segurança. Esse anexo A é isso aqui, tá certo? A parte de gestão, dos controles. Vamos descendo aqui, ó. Vamos ver das mídias, ó, prevenir contra a divulgação não autorizada, modificação, remoção, destruição dos ativos, interrupção de atividade do negócio. Pessoal, muitas vezes acontece assim, ó, por exemplo, suporte de TI. Aí tem lá, o camarada dá suporte aos colaboradores, como também dá o suporte ao próprio TI. Entendeu? Aí, no caso, tem aqui a questão de backup, destruição, troca de informações, serviço de comércio eletrônico, controle as informações envolvidas em comércio eletrônico transitando sobre redes públicas devem ser protegidas de atividades fraudulentas, disputas contratuais, divulgação e modificações não autorizadas. Essa parte não autorizada, cuidado, tá? Tem gente que é colaborador e coloca lá uma informação e acha nada demais e aquilo ali não foi autorizado. E termina a pessoa tendo um problema aí na organização, tá bom? O monitoramento aqui, quando fala monitoramento, normalmente são indicadores, tá? Os controles de acesso dos usuários, a responsabilidade dos usuários, aqui no caso interessante, ó, o uso de senha, o controle. Os usuários devem ser orientados e seguir boas práticas de segurança de informação na seleção e uso de senhas, tá? Equipamentos de usuários sem monitoração, política de mesa limpa e tela limpa. Normalmente, às vezes, nessas grandes empresas, né, que tem certificado de qualidade, 27001, por exemplo, deve ser adotada uma política de mesa limpa. Às vezes botam lá a política na própria tela do computador, em vez de botar um papel de parede, bota lá a política, tá, de segurança. Mídias de armazenamento removíveis e uma política em tela limpa para os recursos de processamento de informação, controle de acesso de redes. É muita coisa, pessoal. Controle de acesso de aplicação de informação, computação móvel e trabalho remoto. Cuidado com isso aqui, principalmente nos dias de hoje. Viu? Computação e comunicação móvel. Uma política formal deve ser estabelecida e medidas de segurança apropriadas devem ser adotadas para proteção contra risco de uso de recursos de computação e comunicação móveis. Trabalho remoto, dia de hoje. Esse período de pandemia, uma política, planos operacionais e procedimentos devem ser desenvolvidos e implementados para atividade de trabalho remoto. Não é porque é um trabalho remoto que a pessoa vai trabalhar de qualquer jeito em casa, não, tá? A pessoa tem que atender os planos operacionais e procedimentos que a organização determinar, tá bom? Vamos lá, aqui no caso, requisito de segurança do sistema, processamento, correta aplicação, controle criptográfico, política para uso de controles criptográficos, deve ser desenvolvida e implementada uma política para uso de controles criptográficos para proteção da informação. Gerenciamento de chaves. Um processo de gerenciamento de chaves deve ser implementado para apoiar o uso de técnicas criptográficas pela organização. Tem agora o certificado digital que gera uma criptografia também, aquilo ali. Tá certo? Outra aula a gente vai conversar sobre o assunto. Gestão de vulnerabilidade. Isso aqui tem que ler tudo, tá certo? Mas vamos lá. Gestão da continuidade do negócio. Conformidade. É tudo que atende os requisitos. Conformidade política. Considerações quanto à autoridade, auditoria de sistema de informação. E o princípio da OECD e desta norma. Vamos lá. Os princípios definidos pelas diretrizes da OECD para a segurança do sistema de informação e redes aplicam-se para toda política e níveis operacionais que governam a segurança do sistema de informação e redes. Esta norma provê uma estrutura de um sistema de gestão de segurança da informação para implementar alguns dos principais OECDs que usam o modelo PDCA e os processos descritos no item 4, 5, 6 e 8.
quando fala o item lá, aquela seção inteira, tá certo? Como indicado na tabela B1. Aqui no caso, ó, os princípios da OECD, o modelo. Olha, eu acho que você já deve estar se perguntando o que é OECD. Agora até mesmo me esqueci, pessoal. Deixa eu colocar aqui, tá certo? Vamos lá. A vantagem da internet é essa, né? Aqui no caso é um órgão. Vou colocar aqui para português, que aqui no caso é um órgão, uma norma regulamentadora, entendeu? Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Bom, beleza, vamos voltar lá. Então aqui no caso, como é? Organização para Cooperação Vou botar aqui no inglês mesmo, porque aí a gente vê. OECD, pessoal. O órgão. Bom, pessoal, aqui no caso é um órgão envolvendo a questão aqui de segurança e comércio internacional. Mas, então vamos lá. Referente aos princípios, aí aqui no caso, ó, os princípios da OECD e o modelo PDCA. A conscientização convém que os participantes sejam conscientes das necessidades de segurança de sistemas de informação e redes e do que eles podem fazer para aumentar a segurança. Aí aqui ele está em conformidade nos itens 422, 522. Aí, ou seja, para atender esse ponto aqui de responsabilidade, serão esses itens: respostas, aqui no caso do PDCA, análise, arquitetura, implementação, correspondência entre a ISO 9001, 14001 e esta norma que é 27001. Aqui no caso, ó, ele está tratando aqui alguns pontos, está fazendo tipo uma analogia, né? Esta norma, 27001, a 9001 e a 14001. O que é que uma tem que é semelhante à outra? Isso aqui é legal, tá joia? Já que eu falei, eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas só para poder mostrar isso aqui a vocês. E aqui é a referência bibliográfica. Bom, pessoal, depois disso, chegamos aqui a conhecer um pouco essa norma, tá certo? E é isso aí, eu vou disponibilizar esse PDF lá na sala Google, para vocês estudarem, tá? E vamos lá, até a próxima aula. Tchau, pessoal, valeu!